Olha só, vamos falar lá do inquérito da Polícia Federal? Porque olha, é o seguinte, além do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, uma das 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no inquérito do golpe, mais 2 sacerdotes católicos são citados no relatório final da Polícia Federal sobre a investigação. No documento, a polícia menciona um encontro entre Jair Bolsonaro e o padre Genésio Ramos no dia 12 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o padre foi recebido por Bolsonaro e, diante do espelho d'água do local, nessa imagem que a gente está vendo, fez uma oração que, na avaliação da Polícia Federal, teria incitado a realização de um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas. Em entrevista hoje ao portal UOL, Bolsonaro se disse vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada caso tenha prisão decretada ao final do processo penal. Aspas. Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos. Não teria voltado, fecho aspas. Bolsonaro também admitiu ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas, mas que a ideia logo foi abandonada. E, aliás, esse é um ponto central, né, dessa investigação. É tratada como tentativa de golpe o simples uso, o simples acionamento de dispositivos da Constituição. Uso do estado de sítio, uso do artigo 142, por mais diversas que sejam as interpretações sobre esse artigo, mas o simples fato de pessoas terem se juntado para discutir se valia a pena ou não acionar um artigo da Constituição já é considerado pela Polícia Federal nesse relatório como um movimento golpista. Então, daqui para frente, qualquer presidente da República que cogitar, que consultar algum assessor sobre usar o estado de sítio, por exemplo, vai ser considerado golpista, vai ser sintoma de que ele está planejando um golpe de Estado. Pelo relatório da Polícia Federal, é disso que se trata, né? Bolsonaro cogitou, como ele próprio falou nessa entrevista, cogitou usar artigos da Constituição para colocar fim àquela crise que se estabeleceu em 2022, com questionamentos ao resultado do processo eleitoral, mas só por ter pensado isso, por ter consultado aliados sobre isso, já foi considerada uma tentativa de golpe de Estado. O uso de dispositivos que, repito, faço questão de repetir, estão na Constituição. É disso que se trata a suposta tentativa de golpe de Estado que é citada pela Polícia Federal. Geise, e essa outra informação que trouxemos de mais religiosos envolvidos, padre que fez oração também é considerado golpista. Não, é assim, é uma acusação completamente estapafúrdia. Vale lembrar que é o padre José Eduardo, o padre Paulo Ricardo, também muito famoso na internet, enfim, ele tem um apostolado de oração, e, enfim, de cursos, que é de interesse católico, e o padre Genésio Ramos. Eu entrei na rede social do padre Genésio Ramos e um dos posts é em prol à anistia do 8 de janeiro. Então, tendo em vista o Brasil que nós vivemos, é quase um crime, padre, o senhor colocar na sua rede social que você defende que pessoas que não tiveram acesso ao devido processo legal sejam anistiadas dentro do Estado brasileiro. Bom, o que eu quero falar aqui é em relação ao padre José Eduardo, porque ontem, no Oeste Sem Filtro, nós recebemos aqui na casa o advogado desse padre, o nome dele é Miguel Vidigal. E o Miguel Vidigal, ele estava em Brasília, né, por conta desse processo com o padre, e a primeira coisa que ele trouxe pra gente é que ele recebeu esse relatório de 800 e poucas páginas da PF, primeiro no WhatsApp dele, e aí ele acessou o sistema do STF e o relatório ainda não estava lá. Então a primeira pergunta que se faz é: como que esse relatório sigiloso da PF vaza dessa forma, que primeiro vai para uma rede social, primeiro outras pessoas têm acesso, e dentro do sistema formal do nosso país, o sistema do STF, o processo, né, a investigação ali, o relatório da PF não aparece? Então, a primeira pergunta é essa, e é muito curioso que esse tipo de coisa aconteça no nosso país. O advogado dele, o Miguel Vidigal, também está dizendo que as acusações feitas ao padre José Eduardo não têm respaldo na lei, não tem respaldo sequer na esfera da realidade. Eles estão, ele diz que ele ainda não terminou de ler o relatório, mas que o relatório é muito confuso e que ele está sendo acusado de deduções. Então, eu deduzo que o padre fez uma oração e que isso incitou tal coisa. É basicamente isso o relatório. Eu deduzo que o padre fez atendimento espiritual. Um dos pontos principais é esse. O padre encontrou-se com
o Jair Bolsonaro. O ponto é que, primeiro, ele é padre, ele faz atendimento espiritual e é isso, a função dele é essa, ele está aqui na Terra para isso, para atender pessoas que o procurem. Inclusive, se o Alexandre de Moraes procurar o padre, eu tenho certeza absoluta que ele atenderá. E aí ele fez esse atendimento ao Jair Messias Bolsonaro, não só agora, na ocasião de 22 e tal, mas, por exemplo, na facada. O padre, em 2018, na facada do Jair Messias Bolsonaro, encontrou com o presidente para dar atendimento espiritual. E aí ele trouxe essas informações. Mas o que me chamou bastante a atenção é que o padre, ele já deu atendimento espiritual ao Rodrigo Maia, por exemplo, que é a oposição, que não tem relação alguma com Bolsonaro, com a direita, com nada. E que o padre esteve, a convite do Rodrigo Maia, no jantar de posse do Alexandre de Moraes, que foi oferecido ali pelo Maia. Então, eles estão tentando criar toda uma narrativa em cima desses padres, em cima do Bolsonaro, para falar que foi um baita de um golpe. E, de novo, né, a sensação que eu tenho é que eles assistem a Revista Oeste. Porque quando a gente falava sempre assim, da bolinha de gude, né, pô, com bolinha de gude, com terço, com bíblia, então eles resolveram deixar a fábula um pouco mais criativa.